Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Como que vocês estão? Aqui estamos todos bem, graças a Deus. Para quem é novo aqui, está chegando agora, meu nome é Daniela, sou esposa e sou mãe de 4 meninos e aqui eu compartilho um pouco da nossa rotina. Então, seja bem-vindo se você é novo. E hoje eu vou fazer um vídeo diferente, né? Não vou mostrar a nossa rotina, mas é um assunto também sobre, né, rotinas de casa, sobre maternidade, né, sobre filhos. É, porque assim, eu recebo muitas perguntas, né, questionamentos lá no Instagram. Para quem não me segue, tá? Daniela Cardoso lá também no Instagram, de como que eu dou conta, né, como ter paciência, é, porque eu não tenho ajuda em casa, né? Então aqui somos em 5 e o marido trabalha fora, então só eu e as crianças. E aí muitas pessoas perguntam como que eu dou conta, né? Como dar conta da casa, das crianças, né? De tudo. E aí eu queria conversar um pouquinho, né? Sobre isso com vocês. E assim, eu não dou conta, né? Eu não dou conta. É, eu costumo falar que eu dou conta do necessário, que eu preciso dar conta do necessário, né? Então, assim, se eu vou dormir, né? E, e eu dei conta eh, de alimentação, né? De roupa, ali que para mim é o essencial, claro que a casa precisa, né? Manter em ordem, mas tem coisas que precisa esperar, né? Então, assim, para mim, dar conta de tudo é eu ir dormir com tudo pronto, sabe? Com a casa impecável, com a pia limpa, impecável, com roupa, com cesto vazio, e não acontece. Então, todos os dias eu vou dormir com algo que ficou por fazer, né? Então, não deu tempo eu dobrar as roupas, não deu tempo eu lavar o banheiro, então sempre vai acontecer, né? Mas eu tenho aquela noção, né? E a consciência de que o principal eu fiz, né? Então, eu alimentei as crianças, eu dei atenção, né? Eu transmiti a fé para eles, que eu acho que é o mais importante, né? Então, assim, muitas coisas da casa pode esperar, né? Pode esperar. Então, eu acho que isso é maternar, né? É quando a criança precisar, a gente, né, dar a pausa e atender, né? Não ficar naquela paranoia de querer manter a casa limpa o tempo todo. Então, para quem tem criança, não tem como, né, gente? É impossível, né, a gente manter a casa é, impecável sempre, né? Então, e se a casa está bagunçada, é porque tem vidas, né? As crianças estão com saúde, então estão brincando, estão bagunçando, estão espalhando os brinquedos, estão brincando de bola, estão correndo pela casa, pelo quintal. Se tem bastante roupa suja, né? É porque tem vidas, né? Usando, se tem louça suja, é porque graças a Deus, Deus proveu, né, ali o alimento, né? Então, é isso que a gente tem que pensar, né? Então, se no final do dia eu nem dei conta de tudo, né? Da casa toda, mas eu acolhi os meus filhos, eu dei atenção, eu amei, né? É, atenção, marido também, né? Que não é só os filhos, né? Então, eu acho que é isso que a gente tem que focar, né? E é claro, assim, que a gente precisa de usar de formas ali que também que ajude, né? A gente conseguir a ter uma boa rotina, né? Conseguir fazer as coisas ali, como seria bom, né, gente, se a gente conseguisse eh, manter tudo organizado sempre, né? Mas a gente pode, né, fazer o possível ali para manter, né, pelo menos a casa organizada. Então a gente pode. Eu mesmo gosto muito de acordar antes das crianças, né, acordar mais cedo, porque eu posso também ter o meu momento, né, ali. Eu gosto de meditar a palavra, né, de fazer a oração, né, de começar com Deus. Porque no dia, gente, que eu acordo mais tarde com as crianças, eu fico muito atordoada mesmo, assim, sabe? O dia parece que não vai, eu fico irritada. Então, eu evito bastante acordar junto, né? Claro que vai ter aqueles dias que a gente está cansado, né? Que a gente não vai conseguir acordar bem cedo, mas assim, que não seja eh,
a rotina, né? Que seja ali um dia ou outro ali, uma exceção. Então, a gente costumar, né? A gente ter esse hábito, né? De acordar mais cedo, antes das crianças. É, à noite também eu gosto de deixar a pia limpa. Vai ter dias que não vou conseguir, vai ter dias e tudo bem, porque eu acho que rotina é isso, né? É a gente saber voltar. A gente sai dela e saber voltar para ela. Então, é isso, para isso que tem a rotina, né? Quando a gente tem uma rotina estabelecida, a gente consegue sair dela e voltar, né? Vai ter aqueles dias, gente, que a gente vai estar muito cansada, né? Aqueles dias que a gente chora, né? Vocês choram, gente, de cansaço às vezes a gente bate assim aquele cansaço e bate aquela tristeza que parece que a gente não está sendo suficiente, né? Então vai ter aqueles dias que a gente chora, né? A gente reza, a gente entrega a Deus ali e sacode a poeira e bola para frente, né? Porque a gente é humano, né? Então, a gente erra mesmo. Só que assim, a diferença é que a gente levanta e continua. Então, a gente cai, né? Mas ali levanta e continua, né? O que a gente não pode é, é ficar, né? Naquela dependência, né? Eu não consigo, eu não posso, naquela depressão. Então, a gente tem que esforçar. E a gente sabe que sozinho a gente não consegue, né? Então, eu costumo sempre falar que a nossa força vem da oração, vem de Deus, que sozinho a gente não consegue nada, então a gente precisa, né? Eu como católica, né? Então eu recorro muito à Nossa Senhora, né? Pedindo a intercessão. Eu sei que pode ter, né? Outras pessoas, né? Evangélicas ali, de outras religiões, né? Que também tem o seu modo de buscar isso, mas sozinho a gente não consegue mesmo, não consegue. Então, assim, eu queria ter ajuda, gente, eu queria muito ter ajuda, né, com a casa e tudo, mas no momento a gente não posso, então eu vou fazendo, né, o que eu consigo, o que eu posso, não posso me desesperar, porque eu sei que um dia, né, eu vou ter mais tempo, as crianças vão crescer e a gente vai sentir falta, né, eles vão crescer e eu vou conseguir ter mais tempo, né, para casa, para limpar a casa, para manter a casa sempre, sempre limpa e organizada, né. Mas eu acho que no momento a gente precisa, eh, não sei, viver aquele momento, viver a fase dos nossos filhos, né? Do nosso casamento, sabe, gente? Então, assim, eu queria muito, né? Faz tempo que eu queria trazer esse vídeo aqui para vocês, porque lá o Instagram é muito limitado, né? Então, tem, tem pouco tempo. Então, eu falei, vou gravar aqui um vídeo no YouTube que a gente consegue conversar mais. Eu consigo falar mais tempo, eu gosto bastante de falar. Né? Então, assim, eu recebo demais. Aí eu falo, não dou conta, gente. Eu acho que ninguém dá, nenhuma mãe dá conta que a gente não é a Mulher Maravilha, a gente não tem superpoderes, né? Então, assim, eu sempre vou dormir com alguma coisa, né? É, por fazer, sabe? E outra coisa também que a gente precisa, sabe, é saber ceder, né? Quando o corpo cansa, quando a gente precisa de um descanso, sabe? Antes eu tinha aquela coisa, eu não posso descansar, eu tenho que, qualquer tempinho eu tenho que estar, sabe, fazendo as coisas e tudo, né? Não posso ter um momento de distração, não posso ter um momento de descanso. E isso é um grande erro, gente, é um grande erro, porque vai acumulando, vai juntando. Então, assim, a gente tem que ter um tempinho pra gente, né? Tem muitas formas de descansar, né? Então, a gente pode, quem gosta de ler um livro, assistir uma série, né? Que possa ali esparecer a mente, né? Até tirar uma soneca, se conseguir, né? Tirar um descanso ali no tempinho. Eu falo isso, gente, porque eu sou dona de casa, assim, em tempo integral, né? Eu não trabalho fora. Então, mas para quem trabalha fora, eu sei que é mais difícil, né? Descansar, sabe? Então, assim, eu não sei, assim, não posso falar dessa realidade, mas eu sei o que é, que eu sei que é bem difícil, né? De trabalhar o dia todo, chegar à noite, né? E ainda ter que trabalhar em casa, né? Mas eu acho que para tudo se tem um jeito, né? Então é conversar com os filhos, conversar com o marido para dividir tarefa, né? Para ajudar, para quem trabalha fora. Meu marido também me ajuda sempre que pode, né? Mesmo eu estando sempre em casa. Mas assim, eu acho que uma conversa vale muito, né? Mas assim, sempre a gente tirar um tempinho pra gente, né?
ir num salão, fazer uma unha ou um passeio, né? É, então, assim, eu acho que a gente precisa disso, né? A gente não pode estar correndo, estar o tempo todo querendo, sabe, ser ativa ali, fazendo coisa. Ah, meu Deus, tem a louça, tem que lavar. Ai, terminando. É assim, a gente está lavando a louça, a gente já está pensando na próxima, na próxima tarefa, né? Ai, terminando aqui, eu já vou lavar a louça. Acontece muito isso comigo, gente. Ai, depois de eu lavar a roupa, eu tenho que lavar o banheiro. Gente, isso dá um desespero, isso cansa a mente da gente demais. Então, assim, procura tirar um tempinho, gente, né? Para quem gosta de estudar, eu mesmo gosto de estudar, então eu tenho vários cursos aí, então eu tento tirar ali uma pausinha para eu dar, né, estudar, assistir um vídeo, sabe? Então, eu acho que isso é importante, né? A gente cuidar da nossa saúde também, que a gente precisa estar bem, né, para cuidar dos nossos, né, cuidar da nossa família, porque a gente acha que a mulher é o coração da casa. Mesmo que a mulher trabalhe fora, ela é o coração da casa, né? Então, eu ouvi uma pregação, né, que fala que quando a mulher cai, a casa toda cai, né? Então, pense quando a gente fica doente, né? Parece que toda a família adoece, né? Não consegue ali manter. Então, assim, a gente precisa cuidar da gente, né? Cuidar da nossa saúde, né? Alimentação e não é só, não é só correria, gente, não é só casa, né? Não é só roupa, né? Então tem a nossa família. Eu acho que a família, né? As pessoas têm que vir em primeiro lugar, né? Claro, primeiramente Deus, né? Tem que ter uma hierarquia, né? Primeiramente Deus, né? E depois as pessoas e depois o trabalho, né? Então as pessoas ela vêm antes do trabalho, gente. Ah, então eu vou só cuidar das pessoas, da minha família, não vou cuidar da casa? Não, gente, eu não vou trabalhar. Não, se você realmente precisa trabalhar fora, não tem o que fazer, a gente vai sem culpa, né? Trabalho, né? Então tenta fazer, né? É, uma rotina ali, né, que você consiga ali, junto com o marido, com os filhos, né? Tem gente que já tem filhos grandes, quem tem pequenos já vai ensinando desde pequeno, né? A manter, né? A cuidar das coisas, a cuidar das próprias coisas, né? A dobrar as cobertas. Então, desde pequenininho, tem criança que já consegue fazer muitas coisinhas, né? Desde pequeno, né? Isso não faz mal, né? Só vai fazer com que ele seja um adulto mais responsável, né? É, mais proativo, mas pensando nas pessoas, né? Não no próprio umbigo, né? Então a gente precisa criar filhos assim. Então aqui eu sempre ensino as crianças, né? Que precisam manter a organização, que precisa ajudar. Que nós não somos, aqui não é uma pensão, né? Aqui nós somos uma família, e todos se ajudam, todos mantêm a casa, né? O máximo que pode ali organizado. Então desde criança a gente pode estar ensinando nossos filhos a viverem, né? A se portarem assim, né, gente? Então, é isso que eu queria, né, conversar um pouquinho com vocês, porque muita gente me pergunta, né, e fala, nossa, meu Deus, eu não consigo, se eu tivesse 4 filhos, eu não consigo, sem ajuda ainda, né? Ou então assim, eu não consigo fazer tudo, gente, eu não consigo, né? Então, eu não sou perfeita, eu não consigo e não preciso, né, dar conta, e nem você precisa dar conta de tudo, sabe? Então, a gente precisa procurar a dar conta do necessário, gente. Do necessário. As outras coisas vêm depois. Então a gente precisa priorizar. Cada dia a gente priorize, né? Então, eu tenho roupa para lavar, eu tenho louça para lavar. Então, o que eu vou priorizar? A gente prioriza a louça, que a gente precisa lavar a louça, que a gente precisa fazer almoço, né? Tem almoço e tem varrer a casa. A gente já precisa fazer almoço, né? Porque a gente precisa alimentar as nossas crianças. As roupas, né? Então, vem antes também, porque a gente usa as roupas, a gente precisa de roupa limpa, sabe? Então, assim, tentar ir durante o dia ir priorizando, né? E não enlouquecer, gente, porque as coisas passam, tudo passa, sabe? Tudo passa. Então, e só Deus permanece, e só a família que está ali com a gente, que merece a nossa atenção, que merece a nossa paciência, sabe? Eu não sou a pessoa paciente, gente, eu explodo, sabe? Tem gente que fala assim, nossa, como você é paciente? Eu não sou. Então, eu luto, né, contra isso, assim, o tempo todo, sabe? Porque eu não sou uma pessoa paciente. Então, às vezes eu explodo, eu grito com as crianças, me arrependo, peço perdão depois, sabe? Mas é assim, a gente não é perfeita e é vivendo, né? Como que a gente treina a paciência, gente? É acontecendo coisas que nos tira a paciência, né? Pra gente ir treinando.
E sozinha também a gente não consegue, a gente precisa de Deus, né? A gente precisa de oração. Então, assim, não, gente, se culpe porque você não conseguiu dar, né, o seu melhor naquele dia, porque você estava cansada. Não se culpe, gente, não se culpe, sabe? E eu não tô falando aqui pra gente também largar, tá? Então, a gente acho que tem que ter um meio termo, sabe? Então, eu tenho consciência de que eu dei o meu melhor naquele dia, o que eu pude dar naquele dia. Eu me esforcei, eu dei, não consegui fazer tudo bem. Amanhã é um novo dia, né? Mas eu amei os meus filhos, eu amei a minha família, eu amei a Deus, eu obedeci a Deus, eu priorizei o necessário. Então, vocês foquem nisso, gente. Não precisamos dar conta de tudo, né? Priorize o mais necessário. Tá bom, gente? Então, é isso. Se vocês quiserem continuar esse papo, né? Comenta aqui, né? Que a gente continua conversando. Queria trazer esse vídeo já faz tempo, né? Que eu falei para você que eu recebo bastante mensagens perguntando, né? Como dar conta, como é que é isso, como é que é aquilo. E é assim, eu vou vivendo um dia de cada vez e dando o meu melhor a cada dia e priorizando sempre, tá bom? Então é isso. Se vocês gostaram desse vídeo, gente, então compartilha, né? Curte e comenta, tá bom? E até um próximo vídeo, tá bom? Tchau, tchau.